Olá, neste segundo tópico da nossa videoaula sobre eletrólise, a gente vai ver a eletrólise aquosa, né? Então nós vamos discutir, na verdade, o que é que vai acontecer quando a gente colocar um soluto eletrolítico, logicamente condutor de corrente elétrica, em meio aquoso e discutir quais são as nossas possibilidades de redução e de oxidação. Então vamos para cá. Vamos pegar um exemplo, que a partir do exemplo a gente vai entendendo como é que ocorre esse processo. Então, vou pegar aqui um NaCl, um composto iônico, portanto, um eletrólito, né? Ou seja, é uma solução em meio aquoso, lógico, é uma solução que vai conduzir a corrente elétrica. Lembrando que os compostos iônicos eles já têm os seus íons. Quando eu coloco ele em meio aquoso, ele vai sofrer o que a gente chama de uma dissociação iônica. Então, ao colocar o sal de cozinha na água, a gente vai liberar, logicamente, o Na+, vamos colocar bonitinho aqui, em meio aquoso, e vamos colocar Cl- em meio aquoso. Então, já temos dois íons, já temos o nosso cátion e o nosso ânion. Só que aí vem o problema e a diferença de uma eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, como você não tem água, você só tem os íons provenientes desse sal. Ou seja, você só tem um cátion e um ânion. Fica fácil, na verdade não fica nem fácil, fica óbvio que quem vai sofrer a redução é o cátion, quem sofre a oxidação é o ânion proveniente do sal. Entretanto, a gente tem que lembrar ou entender que a água ela sofre uma autoionização. A água ela se ioniza naturalmente à temperatura ambiente. E a 25 graus Celsius, existe uma concentração, que vocês inclusive devem lembrar, onde a quantidade de H+, aqui em meio aquoso, e a quantidade de OH- aqui em meio aquoso, pode até ser pequena, não importa, mas essa concentração aqui é igual a 10 a menos 14. Né? Por isso a gente sabe que quando está neutro, a concentração de cada um é 10 a menos 7. Então, não estou nem levando em conta outras temperaturas. Independente da temperatura, a água ela sofre uma autoionização. Então, o que é que acontece? Aqui dentro dessa minha cuba eletrolítica, não vai haver apenas os íons provenientes do sal. A gente tem sempre, lógico, os íons provenientes do sal e os íons da água, que poderão, vamos usar o termo assim, atrapalhar a nossa eletrólise. Claro que tudo vai depender do meu objetivo. Então, na verdade, o que é mais importante é que você entenda que agora vai ter uma competição. Eu aqui no meu polo negativo, vamos lá, vamos ver a aula de eletrólise ígnea, importantíssimo. No meu polo negativo, onde os elétrons, meu fluxo de elétrons está vindo nesse sentido, né? Se meu fluxo de elétrons está aqui nesse sentido, eu vou atrair os cátions. Por isso que a gente visualizou que este polo, o polo negativo da minha eletrólise, por estar negativo, ele vai ser chamado de cátodo, onde eu vou atrair os cátions. Nesse caso, dois cátions. Eu vou atrair o cátion Na+, ou eu poderia dizer, eu vou atrair o cátion proveniente do sal, e eu vou atrair o cátion proveniente da água. Então, a química, né, principalmente a química do nosso vestibular, ela vai colocar sempre o prioritário para reduzir, o prioritário para oxidar. Então, diferente da ígnea, que a gente só tinha um, reduzia, oxidava, eu vou precisar, aí vou usar dois aspectos, ou entender, ou decorar, qual é a prioridade de descarga de cada cátion e de cada ânion. Do lado de cá, polo positivo, se está positivo, eu vou atrair o meu negativo. Se eu atraio negativo, o nome daqui é ânodo, que vai ser quem? O meu Cl- e a minha hidroxila. Então, esse é o primeiro ponto, né? Você saber que, se você está negativo, não pode esquecer, não pode decorar entendimento, se eu estou negativo, eu vou atrair os positivos. Então, aqui eu tenho o meu cátodo, enquanto lá de cá eu vou ter o meu ânodo, movimento de ânions para o meu polo positivo. Lembrando, visualize, se eu estou positivo, eu vou ganhar o elétron. Então, no cátodo, reduz. Aquela velha história que vocês gostam, né? De decoreba.
é vogal, vogal, consoante, consoante. Então, meu cátodo, ele reduz. Eu prefiro usar a lógica. Se eu estou positivo deficiente, eu vou ganhar o elétron. Tanto é que eu fui atraído pelo polo negativo. Entretanto, se eu estou negativo, eu estou com excesso de elétrons, a minha tendência é perder. Então, eu tendo a sofrer uma oxidação. Então, essa é a parte primeira. Qual é a segunda parte? Entender ou decorar a prioridade de descarga de cada um. Então, vamos primeiro aqui para nossas tabelas de prioridade. Depois a gente discute, né, o porquê dessa tabela. Então, a prioridade de descarga para cátions. Quais são os cátions que tendem maior a sofrer redução? Então, vamos colocar, inclusive, aqui, né? O cátion, ele vai sofrer uma redução. Enquanto os ânions, eles vão sofrer uma oxidação. Mais uma vez, por isso que a gente diz que o cátodo reduz, o ânodo oxida. Então, quais são os cátions que têm maior tendência em ganhar elétrons? Eu costumo fazer o contrário. A gente tentar fazer uma análise da seguinte maneira. Quando a gente estuda química, a gente visualiza, a primeira coisa que eu penso de um metal é perder elétrons. Então, a tendência natural, por isso que a eletrólise é um processo não espontâneo. A tendência natural de um metal é perder, é oxidar. Você está promovendo uma redução. Eu estou forçando ele a reduzir. Então, vamos pensar assim. Quais são os metais com maior tendência em perder? Eu penso logo no da esquerda da tabela. 1A, 2A, tem raios atômicos grandes. Então, vamos ver se faz sentido. Se os metais do grupo 1A, 2A, um alumínio, têm uma tendência em oxidar, eles não vão ter tendência a reduzir. Por isso, olha para aqui, ó, na minha fila de reatividade, 1A, 2A e alumínio, perde para todo mundo. E não tem tendência nenhuma a reduzir, perde inclusive para o hidrogênio, que é a nossa competição. Então, eu prefiro entender, entendimento seria, qual metal tende naturalmente a perder? Os grandes. Então, eles não vão tender a reduzir. Quais são os metais que não tendem a oxidar, por exemplo? Ou seja, não tendem a perder elétron? Os nobres. Então, se os nobres não tendem a oxidar, os cátions dos nobres vão ter uma maior tendência em reduzir. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, a ordem, os metais nobres, os transição, mesmo sem ser nobres, o manganês, eles têm uma maior tendência em reduzir do que o hidrogênio. Então, numa competição entre um cátion nobre e o hidrogênio, quem reduz é o nobre. Mas numa competição entre o hidrogênio e um metal alcalino terroso, o alcalino terroso não tem tendência nenhuma em ganhar elétrons. São imensos. Então, quem vai reduzir é o hidrogênio. Já fizemos aí a nossa primeira constatação. Entre o Na+, que é 1A, metal alcalino, tendência nenhuma a reduzir, e o H+, da água, neste caso, quem vai prioritariamente sofrer redução é o H+. Então, a gente diz que o H+, ele vai descarregar no meu cátodo. Vamos agora para o ânion. Vamos embora. Para os ânions, ou seja, processo de oxidação, também temos uma lógica muito fácil, mas fica a critério de cada aluno, né? Fazer o entendimento ou decoreba. Os ânions não oxigenados tendem a perder o elétron mais fácil do que a hidroxila, que será mais fácil perder do que os ânions oxigenados e flúor. Eu adoro o flúor aqui, porque você começa a entender. Vamos pensar no seguinte, se eu sou um ânion, né, eu sou um ametal, a minha tendência ao contrário, é ganhar. Lembre que a eletrólise é fazer o contrário do que você imagina, porque ela é forçar. Então, a tendência de um ametal é ganhar. Quais são os ametais que mais ganham? Qual é o ametal mais negativo? O flúor. Como o flúor é muito negativo, ele puxa esse elétron com muita força, ele não tende a oxidar. Por isso que o flúor está lá do outro lado. Ou seja, o flúor, ele não tem tendência nenhuma em perder esse elétron, porque ele é bastante eletronegativo. A mesma coisa vai acontecer com os ânions com muito oxigênio. Eu tenho a hidroxila, um oxigênio, um sulfato. A gente vai fazer exemplo, não se preocupe. O sulfato,
né? Ele tem 4 oxigênios. Então, o sulfato, além do enxofre, então ele tem uma tendência muito forte em atrair. E lembre que a minha tendência aqui é perder, é oxidar. Por isso que um bromo, um iodo, um cloro, né? A tendência natural dele é, entre eles e o oxigênio da hidroxila, é eles perderem. Por quê? Porque o oxigênio é mais negativo, então ele puxa mais os elétrons. Então, ao menos um pouquinho de entendimento. Pode levar, decora. Então, eu penso assim, nobre, prioridade, pronto. Aqui, os não oxigenados. Tem exceções? Sempre tem exceções. Eu não gosto muito, porque começa a complicar muito a vida de vocês, mas o hidrogenosulfato, apesar de ter oxigênio, ele tem um poder de descarga maior do que o da hidroxila. Né? Mas veja, começa a complicar mais, então a gente pensa mais de maneira globalizada. Os nobres são mais e os não oxigenados. Pronto. A minha competição com hidrogênio, se eu lembrei disso, lá vai eu. Sódio é nobre? Não, então vai embora o hidrogênio. Cloro, não oxigenado, então é ele que vai. Pronto. Então eu já sei que as minhas descargas, catiônica é do H+, aniônica do Cl-. Se você visualizar, olha a sobra. Eu sobrei Na+OH-. Em solução, o OH- sobrando, com o passar da eletrólise, o meio vai ficando cada vez mais alcalino. Se eu colocar uma fenolftaleína aqui, um indicador ácido-base, a princípio ela está neutro. Com o passar do tempo, eu começo a dar uma concentração básica, alcalina, daí a minha solução começa a ficar rosa. O que mostra que na eletrólise, claro, específica do cloreto de sódio em meio aquoso, eu vou promover, né, a eletrólise do H+, a eletrólise do Cl-, e o meio vai ficando cada vez mais básico. Vamos lá, vamos fazer nossas reações para fechar. Bom, o que está acontecendo lá de cá? Está acontecendo a redução. Então, do meu lado de cá, eu estou reduzindo, é uma redução, portanto, é uma reação catódica. Do lado de cá, eu tenho uma reação de oxidação, portanto, uma reação anódica. Lembrando que quem vai definir o polo é você. Você é que vai fazer a sua eletrólise, a não ser que o gráfico, né, aí já tem uma imagem, a questão. Fora isso, quem define para onde o elétron está indo é você. Eu defini aqui o elétron chegando, então aqui é meu polo negativo, aqui vai sofrer redução, aqui o positivo, aqui vai sofrer oxidação. Discutimos e vimos que entre um metal comum e o hidrogênio, quem descarrega é o hidrogênio. Ou seja, o que é que vai acontecer lá de cá? O H+, vai ganhar elétron e vai se transformar em uma substância hidrogênio. Aí eu tenho que lembrar que ela é diatômica, né? Então, H2. Aí eu preciso só balancear. 2, 2 e 2. Aqui, lembrando que a temperatura ambiente é um gás. Então, eu já sei que no cátodo forma gás de hidrogênio. E aí, pessoal, sejam um pouco espertos. Ele chega no vestibular e diz assim para você: no cátodo forma gás cloro. Tem como? Se cátodo vem de cátion, teria como atrair cloro? Não, porque cloro é negativo. No cátodo forma oxigênio, está falso. No cátodo ou forma, né, hidrogênio ou metal. Porque é o cátion metálico que está sendo atraído. Já aqui é o contrário. Se aqui é meu ânodo, vem de ânion. Ânion. No ânodo forma ferro. Ferro metálico. Ferro metálico é cátion. Então não pode ser no ânodo, tem que ser no, né? Tem que ser no cátodo. Então quem seria aqui? Cloro, né? Então eu vou ter aqui o cloro, Cl-, ele vai perder esse elétron e vai se transformar em Cl2, substância diatômica, mais uma vez balanceando, 2 Cl-, 2 elétrons. Perceberam? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, o que a gente já percebeu? Ao colocarmos sal de cozinha na água, eu passo a ter os íons provenientes do sal e os íons provenientes da água. Segundo ponto, de cara, se são cátions, vai para o cátodo, vai para o polo negativo.
Se são ânions, né, estão negativos, então vai para o polo positivo. Aqui sofre redução, aqui sofre oxidação. Vou para a minha competição. Competição é qual é a prioridade. A prioridade é o metal nobre, transição. Sódio é nobre? Não, então vai hidrogênio. Reação anódica, prioridade, os não oxigenados. Opa, ele não é oxigenado, então ele vai. Então, independente de montar a equação global ou não, mas a equação está pronta. Se você fizer análise, vamos montar, na continuidade da aula a gente monta, mas vamos raciocinar. Você pegou sal de cozinha, botou em água, por isso que às vezes fica montando as 4 equações, monta uma, 2, 3, isso aí não precisa. Eu vou fazer aqui a equação global, mas raciocine comigo. Eu peguei o NaCl, joguei em água, produzi gás hidrogênio, gás cloro e sobrou NaOH. Está aí minha equação global, sem precisar muita frescura. Vamos colocar aqui, ó, para essa eletrólise, qual seria a minha equação global? Equação global. Sem ficar juntando tanta equação, complicando. Proponha o que você fez. Você pegou NaCl, sólido, jogou em água, com certeza líquida, promoveu a sua eletrólise e produziu o quê? No cátodo, gás hidrogênio, H2, gasoso. Produzir no ânodo, produzir Cl2, gasoso. E ainda Na e OH-. Na e OH-, em meio aquoso. O que é a única coisa que eu precisaria fazer agora? Caso a questão do vestibular fosse tão insuportável desse jeito. Era balancear as equações. Ou balancear a minha equação. E aí você ia fazendo o balanceamento. Quem eu vou balancear primeiro? Um cloro. Eu tenho 2 cloros aqui. Então eu vou jogar que aqui tem 2. Eu poderia ter colocado no meio lá, não tem problema nenhum. Se você achar melhor, a gente pode jogar lá no meio. Coloquei o meio aqui. Certo? Então o cloro já está balanceado. Um cloro, um sódio, 2 hidrogênios, um oxigênio, um oxigênio. Ou multiplica tudo por 2. Então, propunha, em vez de ficar dissociação do ácido, ionização da água, reação catódica, reação anódica, simplifica, propunha, coloquei meu sal na água, discuti o que forma e o que fica. Tranquilo. Não é tão complicado assim. Né? Claro, foi o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais alguns exemplos para que vocês possam entender. E cada vez mais a prática é que leva, com certeza, à perfeição e à rapidez de a gente definir quem são esses produtos dessa eletrólise aquosa. Ok? Vamos continuando. Aquela velha mágicazinha, né? Pula! Aquele velho passo de mágica. Vamos lá, continuando. Vamos ver o segundo exemplo aí. Vamos tentar ser um pouco cada vez mais prático, mas ainda com calma no segundo. Um pouquinho de calma no terceiro. Do quarto em diante, eu quero vocês já fazendo antes de eu falar no vídeo. Já está fazendo antes. Então, vamos lá. Sulfato de cobre. Como eu vou saber? Bom, primeira coisa, sem muita preocupação, mas fazendo direitinho, vou colocar ele meio aquoso. Então, joguei ele meio aquoso. Ele vai liberar o íon CO2+, em meio aquoso. E o íon SO4 2- em meio aquoso. Lembrando, tem água? Tem. Então, eu tenho que colocar a minha ionização dessa água. Então, a água ela vai sofrer uma autoionização e vai apresentar o H+, vamos colocar embaixo para ficar bonitinho, e o OH-. Beleza? Agora, praticamente já acabou. Por quê? Vamos raciocinar. Se aqui está positivo, ele vai ser atraído pelo polo negativo. Se ele está positivo, deficiente de elétrons, ele vai ganhar elétrons. Então, ele vai sofrer redução. É o meu cátodo. Aqui é tudo o contrário. Se aqui está negativo, eu vou perder elétrons, vou ser atraído pelo polo positivo, vou sofrer oxidação. Então, eu já sei tudo. Não precisa nem fazer o desenho. O desenho seria legal, sem frescura agora, né? Para apenas vocês
visualizarem. Vou fazer aqui assim, apenas para que vocês possam visualizar. Então, negócio mais simples, mais, como é que diz assim, raiz menos Nutella. Vamos colocar aqui, ó, de brincadeira, ó, vou colocar o elétron vindo aqui agora. E se o elétron está vindo aqui, aqui está meu polo negativo, aqui vai estar meu polo positivo. O negativo vai atrair quem? O seu 2+, e o H+. O positivo vai atrair o OH- e o SO4 2-. O que é que falta para a gente acabar essa questão? Falta apenas saber quem reduz e quem oxida. Quase não sai, hein? A prioridade. E vamos embora. Entre cobre e hidrogênio. Cobre, metal nobre. Opa! Então ele não tende a oxidar, então eu já sei que ele vai reduzir. Então ele é que vai descarregar no cátodo. Então eu já sei que a minha reação aqui agora, né? A minha reação catódica, ou seja, minha reação de redução vai ser quem? O CO2+, ganhando 2 elétrons, produzindo cobre metálico. Já sei que é sólido, né? Temperatura ambiente. Né? Então, já sei que aqui, ó, no polo negativo, começa a sofrer uma deposição de cobre metálico. Beleza? Facinho? No segundo, olha lá, ó, 4 oxigênios de enxofre, 1 oxigênio. Quem tem mais força? O SO4. Então, quem perde? A hidroxila. Então, eu já sei que é a hidroxila que vai descarregar. Aonde? No meu ânodo, sofrendo o quê? Oxidação. Visualmente, concordam comigo? Então, vamos para cá. Do lado de cá, eu vou ter a minha, né, oxidação. Se eu estou sofrendo oxidação, eu vou trazer o meu ânodo, ou minha reação anódica. E aí é importante que vocês saibam fazer essa reação anódica, que é, no caso, a reação de oxidação da hidroxila. Você tem 2 vezes OH- produzindo água, mais meio de oxigênio, mais elétron. Essa é a sua reação de oxidação da hidroxila. Você vai ter a hidroxila formando água, liberando meio mol de oxigênio e o elétron. Não posso esquecer. Se eu vou fazer um vestibular, no caso, e marcar X, o mais importante é você saber o que forma na oxidação da hidroxila. E forma justamente oxigênio. Então, vamos lá. Para não ficar tão complicado assim, que na verdade não é. Se eu coloquei sulfato de cobre na água, entre os dois eu já sei que eu formo cobre, entre os dois eu já sei que eu formo oxigênio e sobra H2SO4, ácido sulfúrico vai ser formado. Ou você pode dizer que o meio ficou ácido. Montagem da equação global. Sulfato de cobre em água, produz cobre, produz oxigênio e sobra H+, e SO4 2-. Vou fazer mais alguns, para a gente ir cada vez mais prático. Quanto mais monta essas equações todas, talvez fique um pouco mais complexo. Então, nesse aqui, vou tentar ainda ficar mais prático ainda. Vamos embora. Eu tenho sulfato de alumínio. No sulfato de alumínio, eu vou ter o Al3+, competindo com o H+, vamos ser mais prático agora, e o SO4 2-, competindo com o OH-. Pronto. Aí, vamos embora. Alumínio, hidrogênio. Quem é que tem maior facilidade? Alumínio, pelo que eu saiba, não é nobre, oxida facilmente, então quem vai embora? Hidrogênio. Então, eu já sei que aqui forma gás hidrogênio. Ou seja, na eletrólise aquosa do sulfato de alumínio, no cátodo, formou gás hidrogênio. Beleza? Vamos no ânodo agora? No ânodo, né? Sejam práticos, pessoal. Ânion, ânodo. Ânodo, eu tenho oxigenado, hidroxila. Vai embora hidroxila. Ou seja, formei oxigênio. Olha que fácil. Vai ficando mais fácil? Então é só competir. Professor, e a equação global? Proponha.
Coloquei sulfato de alumínio aonde? Em água, né? Lógico, tá aqui, né? Coloquei sulfato de alumínio em água, produzi hidrogênio no cátodo, oxigênio no ânodo e sobrou ainda o Al3+, vai ser o 4,2-. Ficando mais fácil? Bora mais um. K2SO4. Então agora eu vou ser mais prático ainda. E pode sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos separar ele em dois agora. Eu sei que aqui está positivo e sei que aqui está negativo. Concorda? Então eu já sei que aqui vai ser o meu cátodo. Aqui será o meu ânodo. Afinal de contas, o cátion é o cátodo, o ânion é o ânodo. Facinho. O cátion vai sofrer redução, o ânodo, oxidação. E aí eu vou colocar a minha disputa. Quem vai disputar com o potássio? O H+. Quem vai disputar com SO4,2-? A hidroxila. Pronto. Vamos embora? Potássio, hidrogênio. Quem vai embora? Hidrogênio. Sulfato, hidroxila. Quem vai embora? Hidroxila. Então, forma-se gás hidrogênio no cátodo, forma-se gás oxigênio no ânodo. Tá feito. Vamos mais um? Vamos botar aqui agora um cloreto de prata, AgCl. O que é que eu faço? Separo no meio. Separei. É meio aquoso, então vou competir com o H+ da água e com o OH- da água. Aqui está positivo, aqui está negativo, aqui vai sofrer redução, aqui vai sofrer oxidação. Se é positivo, cátion, cátodo. Se é negativo, ânion, ânodo. Facílimo. Vamos para a competição. Vamos para a competição. Prata, opa, nobre. Então eu já sei de cara que no cátodo haverá formação de prata. Perceba que nesses dois casos eu estou fazendo de maneira prática. Eu não estou colocando mais o cátion, mas vocês sabem que isso aqui está em meio aquoso, você vai ter Ag+, Cl-, só para facilitar a sua vida. A eletrólise aquosa do cloreto de prata. No cátodo, a formação de, olha, se é cátodo, ou é prata ou hidrogênio. Nobre prata. Fechei a questão. No ânodo, quem vai ser formado? Ou é cloro ou oxigênio. E quem vai ser entre cloro e oxigênio? O cloro. Então eu já sei que eu vou formar prata metálica no cátodo e vou formar gás cloro no ânodo. Não é tão difícil assim. É claro que quando a gente vai montando as equações, vai olhando, aí vai ficando mais complexo. Mas a maior parte, 99% das questões de vestibulares, ele pergunta qual é o produto dessa eletrólise aquosa. O meio vai ficar ácido ou básico? Aí você vai discutindo. Nesses casos aqui, você perceba que nesse eu consumi, em proporções da estequiometria, nesse aqui sobrou. Nesse aqui ficou, consumi oxigênio, ficou ácido. E no nosso primeiro exemplo lá, na verdade, ele ficou uma base na eletrólise do cloreto de sódio. Então, na verdade, proponha, faça, coloque os íons. O que geralmente vocês mais se atrapalham é que, meu Deus, e qual é a reação catódica? Qual é a reação anódica? Isso eu acho que é o menos problema. Por quê? Catódica, cátion. O cátion ganha elétrons, reduz. Reação anódica, ânion, tem elétron, então ele perde, ele oxida. E aí vocês vão matando quem produz e o que sobra. Beleza? Então essa foi nossa primeira parte sobre eletrólise, a parte ígnea e eletrólise aquosa. Próximo tópico que a gente vai ver agora, logo em seguida, vamos separar só para não ficar uma aula muito extensa, é a famosa eletrodeposição. Se vocês visualizaram, nesse caso específico, o que foi que aconteceu? Quando eu gerei uma corrente elétrica, eu produzi cobre metálico aqui. Então, a gente vai discutir justamente isso. Qual é a quantidade de cobre metálico? Qual é a quantidade de substâncias gasosas que eu posso prover, posso produzir?
Lógico que essa quantidade vai depender da quantidade de corrente elétrica. É a famosa lei de Faraday. Fica para a aula que vai começar já já agora em seguida. Ok? Beijão, amor.